Olá, meus amigos, eu sou a Caroline Marques e você está no TVCH Notícias. Às vésperas das comemorações do Dia Internacional da Mulher deste ano, o Vaticano anunciou um novo conselho, composto por 37 mulheres de diversas nacionalidades e confissões religiosas. A acadêmica Consuelo Conrad, que preside a comissão, declarou que o objetivo é, nas palavras dela, falar sobre temas universais a partir da perspectiva das mulheres. Apesar de ter sido inaugurada há cerca de 2 anos, a comissão foi divulgada somente agora, pois a instituição estava amadurecendo a ideia. Com a meta de realizar 3 encontros anuais, a inauguração oficial não contou com a presença do representante maior da Igreja, Papa Francisco, que estava na ocasião em um retiro pelo período da Quaresma católico. Noticiado em diversas mídias na data comemorativa da mulher, caberá agora acompanharmos os desdobramentos e ações práticas dessa comissão. E se a iniciativa será de fato um reconhecimento efetivo da Igreja Católica quanto ao valor das mulheres na sociedade, que tiveram seu legado renegado ao longo da história. As ambições da ciência surpreendem mais uma vez. Já é possível conceber a ideia de criar embriões a partir de células-tronco, ou seja, sem o uso dos tradicionais espermatozoides e óvulo. Como isso seria possível? Publicado na revista Science, Madalena Zernicka-Goltz e sua equipe da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, relataram que utilizaram uma combinação de células-tronco de ratos e conseguiram uma réplica muito semelhante em um embrião comum. Este embrião de rato seguiu 1/3 da gravidez, sendo acompanhado de perto quanto à sua multiplicação, e foi possível observar tanto o desenvolvimento interno quanto também do que seria a placenta. O próximo passo seria recriar essa condição em embriões humanos, o que é factível na visão dos pesquisadores. Não com o objetivo de criar vida artificial, mas sim de estudar as condições de desenvolvimento do embrião humano. Segundo a pesquisadora, esse trabalho irá permitir, nas palavras dela, estudar os principais eventos dessa fase crítica do desenvolvimento humano, sem realmente ter que trabalhar com embriões. Saber como o desenvolvimento normalmente ocorre nos permitirá entender por que muitas vezes ele dá errado. Os resultados dessa pesquisa causaram impacto e foram noticiados amplamente em diversos canais, como The Guardian, UOL, G1, Veja, entre outros. Vivemos uma era em que valorizamos o excesso de trabalho. A afirmação é da escritora Brigitte Schultz em entrevista à revista Galileu. Segundo ela, supervalorizamos o excesso de ocupação, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Para exemplificar, é comum exaltarmos quem trabalha o dia todo e ainda assim responde um e-mail de trabalho às 11 horas da noite. E talvez essa pessoa seja considerada de alta performance, porque, afinal, o trabalho se tornou um símbolo de status. Mas, na verdade, não é. Novamente, o equilíbrio parece ser a chave do sucesso. Então, reservar um momento da rotina para o descanso, o lazer e a reflexão são fundamentais para o nosso bem-estar e a nossa saúde. E esse discurso ganha força porque tem sido comum o crescimento de distúrbios, como a síndrome de burnout, que tem como sintoma fundamental o esgotamento físico e mental. E essa é só mais uma evidência de que não estamos seguindo um bom caminho. E, para pensarmos, manter a nossa mente excessivamente ocupada pode nos manter dispersos para reflexões mais profundas sobre o universo que nos cerca. Então, não perca a oportunidade de elencar as suas prioridades, dedicar energia no que realmente importa e reservar um tempinho para o descanso. E esse foi mais um TVCH Notícias. Até o nosso próximo encontro. Tchau!